Bezat Hashem, da Flamet Gimel, Tratado de Nidá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem. Estamos da Flamet Bet Amud Bet, na nona linha de baixo, nos dois pontinhos. Hakotim et Amim Mishkav Tarton Ke'elyon. Então a gente viu no show passado a situação dos Kutim. Em resumo, eram convertidos, conforme a nossa Mishnah, eram convertidos legítimos, mas eles não acreditavam na Torá oral. Então, tinha uma série de problemas com eles. Por exemplo, eles interpretavam os psukim da Torá como eles entendiam. Então, eles falavam que qualquer sangue que a mulher veja é sangue de Nidaja. Mesmo que saiu do canal dela sangue verde, os kutim diziam que ela tem que começar os 7 dias de Nidá nesse dia. Então, o que acontece se no domingo, como a gente viu ontem, ela viu sangue verde? Então, ela já começou os 7 dias no domingo. Então eles vão dizer, no próximo domingo ela já está permitida ao marido. O problema é, digamos que ela vê na segunda-feira sangue vermelho. Conforme a halakha, o sangue verde não impurificou ela, então os 7 dias começam só na segunda. Mas os kutim vão dizer que não, começou no domingo. Então conforme a halakha, os 7 dias começam na segunda e no domingo ela vai estar proibida para o marido. Tem que passar 7 dias da segunda. E os kutim vão dizer que não, no domingo ela já está permitida ao marido, 7 dias depois que ela viu o sangue verde. Então o problema vai ser que eles vão fazer a relação com a mulher Nidá. Então também o homem vai ter impureza de Nidá, o Boel Nidá, aquele que fez a relação com a Nidá também tem impureza de Nidá por 7 dias. Então, por isso fala a Mishnah que os kutim transmitem impureza, por padrão, porque, na dúvida, porque existe essa suspeita que ele fez relação com a mulher Nidá. É só uma impureza na dúvida, não temos certeza que isso que aconteceu com a mulher, mas na dúvida ele transmite a impureza. Ele disse a Mishnah que a kutim também mishkav tarton ke'elyon. Então, o que literalmente isso significa, a tradução literal, é que se o kuti ele deita sobre várias superfícies, digamos vários lençóis, tudo se impurificou. Também o de baixo, também o de cima. Ele pergunta, mas Mishkav Tarton Ke'elyon, o que exatamente isso significa? E leima deika eser matzaot ve'ativalayu metamoleon? Será que isso que a Mishnah veio dizer, que tem 10 lençóis e o kuti ele deitou em cima de todos se impurificaram? Pshita, isso é óbvio, não tem que falar isso. De'adarastleu, a mesma impureza que se aplica ao lençol de cima, que o kuti deitou em cima, se aplica a todos os lençóis, porque ele deitou em cima de todos. O peso dele foi colocado sobre todos, então é claro que todos se impurificaram. O que a Mishnah veio dizer? Ela, então o que a Mishnah veio dizer é que aquele que fez relação com a mulher Nidá, e ele deitou no lençol, esse lençol tem a mesma impureza do que a roupa do Zav. Zav, o impuro, a impureza do corrimento. O mesmo nível de impureza da roupa do Zav e do lençol do kuti, ou do Boel Nidá, que fez a relação com o Boel Nidá. Mas ele não shel não metame ela o chalino mashkin, aftartono shel Boel Nidá, ele não metame ela o chalino mashkin. O que isso veio nos dizer? É que assim como a roupa do Zav é impura, é impureza do corrimento, a roupa dele é rishon letuma, tem um nível de impureza que só impurifica comidas e bebidas, não impurifica pessoas nem utensílios. Então assim também o lençol do kuti, que fez relação com o Boel Nidá, ou de qualquer Boel Nidá, também é Rishon Letuma, primeiro grau de impureza, e só impurifica comidas e bebidas. Então, elaborando isso melhor, temos vários níveis de impureza natural. Digamos, o Avatuma, o pai da impureza, a fonte da impureza, é um nível mais grave. Então ele impurifica também pessoas, também utensílios, roupas, comidas e bebidas. O que se impurifica com Avatuma se torna Rishon Letuma, primeiro grau de impureza, e só impurifica comidas e bebidas. Então a Mishnah veio dizer que o que fez a relação com a mulher Nidá e deitou no lençol, esse lençol é primeiro grau de impureza, só impurifica comidas e bebidas, assim como a roupa do Zav, do corrimento, só impurifica comidas e bebidas. Pergunta, ele não shel Zav minal? De onde você sabe que a roupa do Zav é Rishon Letuma, primeiro grau de impureza, só impurifica comidas e bebidas? Dichtiv do Pasuk, Bechol anogea bechol asher yetachtav itma. O Pasuk fala, aquele que deitou, aquele que encostou no que o Zav deitou, se impurifica. Então o Zav deitou no lençol,
vê alguém ou algo e encostou nesse lençol, se impurificou. Mas tartav, o que o pastor veio dizer? Ele uma tartav de zav, me veja se igab mishkavonavka. Não pode ser que a Torá veio falar o que a gente disse, que algo encostou no lençol do zav se impurificou, porque já tem um outro pastor para isso. Meisha se igab mishkavon. Então, ela hanogea bechol asher yeh azav tartav. O que o pastor veio dizer, hanogea bechol asher yeh tartav, não significa que ele encostou em algo que estava embaixo do zav, o lençol dele, digamos. Veio dizer que a pessoa encostou no que o zav estava embaixo. Ou seja, a pessoa encostou nas roupas do zav. O Ma'anil Elyon Shel Zav. Isso que o pastor fala, que a pessoa, que algo encostou, significa que a pessoa encostou no que o zav estava embaixo. Ele estava embaixo das suas roupas. Então a pessoa encostou nas roupas do zav, se impurificou. Ou, como a gente vê na sequência, que é só comidas e bebidas, como a gente falou. Então, então, continua a Gemara elaborando. O pasuk fala primeiro sobre as roupas do zav, e tem uma interrupção de Itma da Arev, e depois fala outra situação de Anosé. A sequência de Anosé, a pessoa carregou o zav, a Torá fala uma impureza grave, que a pessoa se impurificou, as roupas dele também se impurificaram, mas tem uma interrupção entre o caso que algo encostou nas roupas do zav e a situação mais grave de depois. Então o que a Torá veio falar é que a sequência, a pessoa que carregou o zav tem uma impureza grave. O princípio, antes da interrupção, tem uma impureza mais leve. A pessoa algo que encostou nas roupas do zav tem uma impureza mais leve. O que a Torá veio falar é que o que se impurifica com as roupas do zav, algo que encostou nas roupas do zav se impurificou, é só se o que encostou é comida ou bebida. Não pessoa, nem utensílio. Se a pessoa ou o utensílio encosta na roupa do zav, não se impurifica. Já a sequência, que se trata de uma situação mais grave de impureza, a pessoa carregou o zav, ele se impurificou e as roupas dele também. Pergunta, Eima, Netakoa Katuv, Mitumah Hamura, Delo Metame Adam, Letame Bgadim. Abradam o Bgadim, ele também. Pergunta com esse raciocínio. Quem disse isso? Ou seja, pode ser que a diferença é a seguinte. A Gemara concorda. Tem uma interrupção entre o princípio e o final. A sequência, no caso que a pessoa carregou o zav, é uma situação mais grave de impureza. Isso a Gemara concorda. Mas pergunta, talvez a diferença é a seguinte. A pessoa carregou o zav, ele se impurificou e as roupas dele também. Mesmo que as roupas não encostaram no zav, ele encostou, ele se impurifica e as roupas dele também. Isso é o caso mais grave. O caso mais leve do princípio é que algo encostou nas roupas do zav, se impurificou. É uma situação mais leve, só que se a pessoa encostou, ele se impurificou. As roupas dele não. Ou seja, talvez as roupas do zav sim impurificam pessoas, utensílios, comidas e bebidas. A diferença entre o princípio do pasuk e o final, que o princípio tem uma lei mais leve, é que no princípio a pessoa encostou no zav, só ele se impurificou. As roupas dele que não encostaram no zav não se impurificaram. Já na sequência que a pessoa carregou o zav, essa é uma situação mais grave, que também as roupas dele se impurificaram. Então pergunta, qual é a prova que somente comidas e bebidas se impurificam, se encostam nas roupas do zav? É verdade que é uma impureza mais leve, mas talvez não é tão mais leve. Talvez é um pouco mais leve. Amarkra, por isso tem o pasuk, Itma, Tuma Kala Mashma. Quando a Torá quer falar uma impureza mais leve, fala Itma. Quando a Torá fala uma impureza mais grave, é Vetame Adarev, por exemplo, e Itma Adarev é uma impureza mais leve. Então, além disso que tem uma separação, uma interrupção entre o caso da roupa do zav e o caso da pessoa que carregou o zav, além disso, no caso da roupa, a Torá indica mais Itma, que é uma impureza mais leve, para facilitar mais a impureza. Veio dizer que a roupa do zav impurifica só comidas e bebidas, é primeiro grau de impureza, não impurifica nem pessoas nem utensílios. Da onde a gente sabe, a outra parte do que disse a Mishnah, que a pessoa que fez relação com a mulher Nidá,
e deitou no lençol, o lençol também só impurifica comidas e bebidas. Qual é a prova disso? Tentando falar Braita. Vatehini data alav. O Passuco diz, o homem fez a relação com a mulher Nidá, a impureza de Nidá dela passou para ele. Pergunta Yachol Alele Riglá. O que acontece se a mulher é a mulher Nidá e está no 6º dia de Nidá? Tem 7 dias de impureza de Nidá, ela está no 6º dia. E fez a relação com o homem. A mulher vai poder se purificar amanhã. Será que o homem também? Será que a mesma situação de impureza da mulher, que tem mais só um dia de impureza, vai passar para o homem? Talmud Lomar Vetame Shivayamim. Por isso o Passuco fala que o homem que fez a relação com a mulher Nidá tem impureza por 7 dias. Então, Talmud Lomar Vatehini Datalav. Se é assim, que a lei do homem vai ser diferente do que a lei da mulher. A mulher, nesse caso, tem só mais um dia de impureza, já passaram 6, tem mais só um. E o homem que fez a relação tem 7 dias. Por que a Torá associa entre a situação do homem e a situação da mulher? Vatehini Datalav. Que a impureza de nidá dela passa para ele. Com relação ao quê? Explica. Sheachol lo itame adam beklecheres. Será que o homem que fez a relação com a mulher nidá e encosta numa outra pessoa, ou num utensílio, ou desloca o utensílio, não impurifica essa pessoa ou esse utensílio? Talmud Lomar Vatehini Datalav. Por isso o Passuco associa entre a situação do Boer Nidá, que fez a relação com ela, e a Nidá. Ma'im etamea adam beklecheres. Afum etamea adam beklecheres. Assim como a mulher Nidá impurifica pessoas e utensílios, também o que fez a relação com a Nidá também impurifica pessoas e utensílios, além de comidas e bebidas. E Ma'i osem mishkav umoshav letamei adam letamei bgadim. Afu osem mishkav umoshav letamei adam letamei bgadim. Pergunta, se a Torá associa entre o Boer Nidá e a Nidá, associa mais? Quando a mulher Nidá deita no lençol dela, esse lençol se impurifica. Se um homem, qualquer pessoa, encosta nesse lençol, ele se impurifica e as roupas dele também. Então, assim também deveria ser a lei do Boer Nidá. Se o homem fez a relação com a mulher Nidá e a Torá associa entre o Boer Nidá e a Nidá, então também o Boer Nidá deveria ser a mesma lei, que se ele deita no lençol e impurificou o lençol, se vem outra pessoa e encosta nesse lençol, essa pessoa deveria se impurificar e as roupas dele também. Não? Por isso, Talmud Lomar Bechol Amishkav Asher Ishkav Alav Itma. O Passuco fala outra vez, onde o Boer Nidá deita se impurifica. Shem Talmud Lomar, Torá não tem que falar isso. Então, Mudomar, como Mishkava, Sherishkava, Lavitma. Uma vez que a Torá já associou entre o Boer Nidá e a Nidá, não tem que falar que onde o Boer Nidá deita se impurifica. Já sabemos disso, assim como a Nidá. Então, Mata Mudomar, Bechola Mishkava, Sherishkava, Vigomer. Então, por que a Torá fala isso? Que o Boer Nidá fez a relação com a Nidá, deitou num lençol, o lençol se impurificou. Por que falar isso? Já sabemos disso, uma vez que é a mesma lei do Boer Nidá com a lei da Nidá. Então, Netakwat Akatuv, Mitumah Hamurah, Vevioli de Tumah Kalá. Então explica, se a Torá quisesse falar que a lei do Boer Nidá com relação ao lençol dele é a mesma do que a Nidá, não já quis falar que ele impurificou o lençol. Já sei disso, do Passuco de antes, Vatehini Datalav. Então por que a Torá fala assim? É para falar o seguinte, é verdade, o Boer Nidá impurifica o lençol dele, mas não da mesma forma do que a Nidá. A Nidá impurifica o lençol, ao ponto de se alguém encosta nesse lençol, ele se impurifica e as roupas dele também. Já o Boer Nidá não. O Boer Nidá, que fez a relação com a Nidá, deitou no lençol, o lençol se impurificou. Mas impurifica só comidas e bebidas. Se uma pessoa encosta nesse lençol, um utensílio não se impurifica. Pai de Ravachai, pergunta Ravachai, Eiman etakoa katuv, mitumah hamurah, veviu de tumah kalá. דלא לטמא אדם, לטמוי בגדים, אבל אדם ובגדים לטמא. Pergunta Ravachai, peraí, você disse que a Torá veio diferenciar entre o lençol do Boer Nidá com o lençol da Nidá? Então, diferencia um pouco menos. Diga o seguinte, nos dois casos, uma pessoa que encosta no lençol se impurifica e um utensílio também se impurifica.
A diferença entre o lençol do Boer Nidá e o lençol da Nidá é que no caso da própria Nidá, o lençol dela impurifica a pessoa que encostou e também as roupas dele. Automaticamente as roupas também se impurificam, mesmo que as roupas não encostaram no lençol. No caso do Boer Nidá, alguém encostou, ele se impurificou, as roupas dele não. Somente se as roupas encostam no lençol vai se impurificar. Talvez essa é a diferença. Porque você diz, mais ainda, que o lençol do Boer Nidá só impurifica comidas e bebidas. Amar Avasi, Itma, Tuma Kalá Mashma. Então fala Avasi, isso que a Torá fala Itma, como a gente viu antes, é uma referência a uma impureza mais leve. Então além disso, que a gente vê diante do Pasuk Vechol HaMishkal, que a Torá veio facilitar mais o lençol do Boer Nidá, a Torá fala Itma, para facilite ainda mais. Facilite mais ainda e diga que o lençol do Boer Nidá só impurifica comidas e bebidas. Pergunta. Eima, Vateini data alav claro. Vechol HaMishkav prat. Aparentemente temos um claro prat nesse pasuk do Boer Nidá. O pasuk fala, a impureza de Nidá da mulher passa para o homem se ele fez a relação com ela. Então a Torá generaliza, parece que todas as leis passam para ele. Um claro, a Torá abriu um conjunto generalizado. Depois a Torá especifica prat, Vechol HaMishkav, o lençol dele, onde ele deita, onde ele senta também, se impurifica. Claro prat, en bichlal, elamash bifrat, Mishkav moshav im, midach nenalo. Sabemos da regra, claro prat, en bichlal, elamash bifrat. A Torá generaliza e depois especifica. Abriu um conjunto e dentro do conjunto só está o que foi especificado. Então, se é assim, somente o lençol do Boer Nidá, o que ele deitou, o que ele sentou, transmite a impureza. Outras coisas não. Então, porque a lei é diferente? Porque quando o Boer Nidá encosta em algo, também impurifica, por exemplo. Amarabai itma shivayamim. מפסיק העניין, וכלל ופרט המרוחקים זה מזה. לכל כלל ופרט המרוחקים זה מזה, אין דנינתו בכלל ופרט. Fala aqui não temos a regra de claro prato, porque a Torá fala o claro, batei e lá. Depois a Torá interrompe e fala itma shivad yamim, e depois fala o prato do lençol do Boer Nidá. Então tem uma interrupção entre o claro e o prato. Fala bem, nesse caso que tem interrupção, o claro não interage com o prato, não tem claro no prato. Rava Amar tem uma outra explicação. Leolam Danim. Fala Rava, por claro prato a gente ia dizer, mesmo que tenha uma interrupção entre o claro e o prato, a gente ia interpretar assim. Vechol ribuyam, mas que a Torá fala, Vechol, Kol HaMishkav, a Torá fala um ribui e inclui outras coisas também. Então mesmo que tenha um claro prato, a Torá depois inclui outras coisas, outras formas que o Boer Nidá transmite a impureza. Matkivla Nebiakov, pergunta Nebiakov, Eima Kehi, se a Torá associa entre a situação da Nidá e o Boer Nidá, então associa da seguinte forma, Mai lo chilakta ba ben magari mishkava, letamei adam letamei bgadim. Com relação à mulher Nidá, a mulher impura, a impureza menstrual, o que ela encosta se impurifica. Se ela encosta numa pessoa, a pessoa se impurifica e as roupas dele também. E também o mishkav dela, onde ela deita, como lençol, também se impurifica dessa forma e transmite a impureza para a pessoa que encostou e as roupas dele automaticamente se impurificam também. Então, a Torá dificultou a situação da Nidá nesses dois aspectos, onde ela encosta e onde ela deita, onde ela senta. Então, também no caso do homem que fez a relação com a mulher Nidá, não deveria ter diferença entre o que ele encosta e onde o lençol dele encosta. Então, a gente falou antes, se o sujeito fez a relação com a Nidá e deitou no lençol, o lençol só impurifica comidas e bebidas, então assim também o próprio Boer Nidá, que encostou em algo, só deveria impurificar comidas e bebidas, não pessoas nem utensílios. Essa não é a lei. A gente falou antes, o Boer Nidá, ele impurifica as pessoas e utensílios também. Então, amarava alav leatino mashma. Isso que a Torá fala, matei nidata alav, sobre ele.
esse sobre ele vai falar que tem mais coisas sobre ele. Ou seja, quando ele encosta, tem mais impurezas do que onde o lençol dele encosta. Então, ele próprio que encostou impurifica também pessoas e utensílios, também comidas e bebidas. O lençol dele só comidas e bebidas. Continua. Voltando ao caso dos kutim. A Mishnah falou, uma vez que a mulher pode estar nidá sem perceber, viu sangue verde no domingo, como a gente falou, sangue vermelho na segunda, e no domingo ela fez a relação com o marido, então os kutim são considerados impuros na dúvida, porque fazem relação com as mulheres nidot às vezes. Todos os kutim têm esse receio? Todos os kutim são considerados impuros na dúvida? Tem solteiros que não fazem a relação. Então fala o sábio, realmente a Mishnah só se trata de kutim casados. Um kuti solteiro que não faz a relação com ninguém, ele não é considerado impuro na dúvida. Continua. Então Tana fala, Breta Mara me disse Remi. E mesmo Yoshvot al Kol Dam Vedam, Takana Gdolai. Fala Remi, o que significa isso? A kutit, a mulher kuti, ela dificulta tanto a lei que mesmo que ela veja qualquer sangue, de qualquer cor, ela já começa os 7 dias de impureza de nidá, então isso seria algo bom, aparentemente. Ela então explica a qual o problema. O caso de antes, Shirot Damadom, uma Shlemot do Tole de Merok. Como a gente falou, o caso do sangue verde. Do dia do sangue verde, ela começa a contagem dos 7 dias, mesmo que ela vê sangue vermelho amanhã, ou outro dia. Conforme a Halakha, a contagem dos 7 dias de nidá só começa com sangue vermelho, não com sangue verde. Davarahé, outro motivo, outro problema com os kutim. Yom sheposeket bo sofarto leminyan shiva. Kuchanazah ziva gdolah. Já vimos isso, de uma mulher viu 3 dias seguidos sangue do corrimento, sangue de ziva. Depois dos 7 dias de nidá, tem 11 dias que o sangue que ela vê é sangue do corrimento. Ela vê 3 dias seguidos, ela tem a impureza de Zivá Gdolah. Precisa de Shiva Nekim. 7 dias sem nenhum sangue, como a gente sabe. O problema é que a Kutit vai falar que no 3º dia que ela viu o sangue do corrimento, ela parou de ver. Digamos que o sangue parou às 3 da tarde. Então ela diz que depois das 3 da tarde o sangue do corrimento parou. Então esse é o primeiro dia sem sangue do corrimento. Então ela vai falar que esse é o primeiro dia. Mais 6 dias ela vai já fazer relação com o marido, depois de ir no mikve. Então o problema é que isso não é certo. O Shiva Nekim só vai começar no dia seguinte, que vai ser um dia inteiro que ela não vê sangue do corrimento. Mas que vai Rambarchama? Pergunta Rambarchama. Ele está esperando? Veranam ele espera. Decai malá, mixata yom kekoló. Fala Rambarchama, isso está certo. A gente também deveria fazer assim. O dia que o sangue do corrimento terminou, deveria ser considerado o primeiro dia do Shiva Nekim, por causa da regra de Miktzat Hayom Kekuló. Esse resto do dia até o final, que ela não viu sangue, deveria ser considerado como se esse é o primeiro dia que ela não viu sangue. Parte do dia até o final é considerado como o dia inteiro. O que classifica esse dia é o final do dia. Então, se das 3 da tarde o sangue parou, então até o final do dia ela não viu sangue. Isso classifica esse dia como um dia limpo. Primeiro dia do Shiva Nekim, então a gente também deveria fazer assim. Faram Amarava farava. Imken, shirvat zera de satar beziva eich mashkachata. Ve'amik tzadayom kekoló. Então fala Rava, se Rav Barhama tem razão, temos um grande problema. O problema é o seguinte: o que acontece no caso de um homem? O homem viu o corrimento impuro 3 dias seguidos. Então tem Zivá Gdolah. Também precisa de Shiva Nekim, 7 dias puros. Então a gente já viu isso, que se durante o Shiva Nekim ele se impurifica a impureza de Balkeri, a impureza da ejaculação, esse dia não conta como um dos dias do Shiva Nekim. Então digamos que esse dia que ele viu o Keri é o 3º dia do Shiva Nekim. A lei é, você aprende do Pasuk, que esse dia não conta como o Shiva Nekim. Deveria ser o 3º dia do Shiva Nekim. Ele viu a empresa de Keri, então o próximo dia vai ser o 3º dia do Shiva Nekim. Ele vai continuar a contagem do Shiva Nekim a partir do próximo dia. Esse dia não conta.
Pergunta Rava, se Rav bar Hama tem razão, deveria contar. Porque digamos que ele estava cochilando às 3 da tarde e se impurificou em prato de Balqueri. Então, depois das 3 da tarde, ele não está mais vendo o Keri. Então, até o final do dia, ele não viu o Keri. Até o final do dia é um período limpo. Então, isso deveria classificar esse dia como um dos dias limpos. Deveria sim ser considerado como um dos Shivanekim. Se Rav bar Hama fala que com relação ao sangue do corrimento, uma vez que até o final do dia não teve mais sangue do corrimento, sangue de Zivá, isso conta como um dia limpo. Então, no caso de Balqueri também, digamos às 3 da tarde, ele saiu do corpo dele o Keri. Mas terminou de sair e até o final do dia não saiu mais. Deveria contar como um dos dias do Shivanekim, deveria classificar esse dia como um dia limpo. E essa não é a lei. Então, fala bar Hama, e de Chazal e Parga de Yom Achiname. Fala bar Hama, se isso que aconteceu, o homem estava no Shivanekim e no meio do dia ele viu o Keri, isso passou, então realmente esse dia vai contar como Shivanekim. O caso que não conta é se do período do pôr do sol ele estava vendo o Keri. Se durante o pôr do sol, quando o dia termina, ele está vendo o Keri, está saindo o Keri do corpo dele, aí esse dia não conta como um dos dias do Shivanekim. Mas se ele viu no começo do dia e até o final do dia passou, parou de ver, deveria contar. Você vai dizer que esse é o caso do Pasuk? Quando o Pasuk fala que o homem se impurificou Keri durante o Shivanekim, esse dia não conta, se trata só desse caso que ele viu durante o pôr do sol? Um caso tão específico? A única forma de explicar esse passuca é dessa forma. Então, essa vai ser a explicação. Pergunta Rav bar Hama. Poletet shirvat zera. Maoshet istor beziva. Então, a mulher fez a relação com o marido. Depois ela viu os 3 dias de corrimento impuro, de sangue de Ziva. Durante o Shivanekim, o Zera, os líquidos do marido, saíram do canal dela. Então, será que isso atrapalha na contagem do Shivanekim ou não? Então, fala Rav bar Hama os 2 lados. Roai vesoteret, o Dilma nogata e velosatra. Diremos a página. Como é que a gente classifica isso? A gente falou antes, no caso do homem que viu o Keri durante o Shivanekim, isso atrapalha na contagem do Shivanekim. No caso da mulher, será que é como o homem? Será que é como no caso do homem que o líquido saiu do corpo dele e atrapalha o Shivanekim? Ou será que no caso da mulher, que esse líquido não provém dela, estava no corpo dela e escorreu para fora, não é produzido no corpo dela? Então talvez no caso da mulher é como se ela encostou em algo impuro durante o Shivanekim, que não atrapalha o Shivanekim. Amarava farava lefum hurfa shabeshta. Farava, Rav bar Hama era tão esperto, tão afiado, que ele se confundiu. Por quê? Neiname de Satra, Kamatistor. Farava, se Rav bar Hama tem razão no primeiro lado da questão, ou seja, que isso que saiu do canal dela, o Zera, o sêmen, atrapalha no Shivanekim. Quanto que vai atrapalhar? Tistor Shiva, será que vamos dizer que vai atrapalhar todo o Shivanekim? Ou seja, que ela vai ter que começar a contagem dos 7 dias do começo? Daí que boa lá. Então não faz sentido falar. Não pode ser que a situação da mulher, que o Zera nem provém do corpo dela, vai ter uma lei mais grave do que o homem. No caso do homem, que ele ejacula durante o Shivanekim, ele perde um dia, esse dia do Shivanekim, não todos. O que ele contou antes valeu. Não faz sentido falar que no caso da mulher, ela vai ter que começar o Shivanekim do zero. Isso é impossível falar. Tistor Yom Echad. Então talvez você vai falar que esse dia que saiu, que escorreu o Zera do corpo dela, ela perde esse dia. O resto ela mantém. Pergunta Rava, ve'achar titara marachmana, achar rekulan, shelo tetumah mafseket benem. Parava, não parece assim do Pasuk. Parece do Pasuk que todos os Shivanekim tem que ser contínuos, 7 dias contínuos, seguidos, limpos.
Então, se você cancela um dia da mulher, você automaticamente tem que cancelar tudo que ela contou. Começar os 7 dias do zero. E o problema é que isso é mais grave do que o caso do homem. Isso não faz sentido. Então, Rava, não funciona. Esse lado da questão de Rav Bar Hama nem funciona. Então, é claro que não pode ser. Tem que ser, Rava, que se escorre do canal dela o zera durante o Shivanekim, nada acontece com relação ao Shivanekim, ela continua a contagem normal, também contando esse dia. Fala Rav Bar Hama aqui. Uletameir. Zav Gufei Risatar. Fala Rav Bar Hama para Rava. Conforme o seu raciocínio, ele tem um problema para você. No caso do homem. Litaratom Arachmana, Shelot Tuma, Mafseket Benem. Também no caso do homem, a Torá fala isso, que os 7 dias do Shivanekim de Zivá tem que ser contínuos. E mesmo assim, é claro que se o homem vê Shevat Zera durante o Shivanekim, esse dia não conta, mas ele continua a contagem no próximo dia, ele não perde os dias que ele contou antes. Então, fala Bar Hama, o que você vai responder? Shelot Tumat Zivá Mafseket Benem. Achnam é Shelot Tumat Zivá Mafseket Benem. Fala Bar Hama. O que você vai dizer é o seguinte: isso que o pastor fala que os 7 dias tem que estar limpos, seguidos, 7 dias seguidos limpos, sem impureza do corrimento. Mas pode ter outra impureza. Pode ter impureza de barqueiro. Então, no caso do homem, ele perde esse dia que ele se impurificou em impureza de barqueiro. Mas ele não perde todos os dias, porque ele não viu o corrimento, ele viu outra coisa, ele viu o Keri, viu o Zera. No caso da mulher também não podemos falar a mesma coisa. Tem que ser 7 dias contínuos sem impureza de corrimento, mas pode ter impureza de quê? Então pode ser que ela sim perde esse dia. Então não tem prova. Continuamos. Ven chavim aleem al biad migdash. A gente acabou de falar, os kutim são suspeitos de fazer relação com a mulher nidá, porque eles não sabem direito que a mulher está em impureza de nidá, eles não seguem a Torá oral. E a Mishnah fala, a pessoa que veste a roupa do kuti e encosta em Trumá, ou se a roupa encosta na Trumá, na porção santificada do Kohen, não se queima essa Trumá. Porque, fala Mishnah, a impureza do Kuti é só uma dúvida. Isso é uma dúvida se realmente a mulher estava nidá, se aconteceu essa situação do sangue verde depois do sangue vermelho, ou se não, uma dúvida se ele tem impureza de nidá ou não. Então, não vamos queimar a Trumá na dúvida, pode ser que está puro. Na dúvida, o Kohen não vai poder comer também, porque pode ser que está impuro. Então, Rafapa Ikra le Tavach. Rafapa visitou uma cidade chamada Tavach. Amar Ikatru merabananacha ezi lekabel ape. E ele falou lá para as pessoas, será que tem algum sábio da Torá aqui para ir visitar ele? Amrale Aisavta Ikachatru meraban. Falou uma senhora para Rafapa, tem um sábio sem aqui. Rav Shmuel Shmei, ele se chama Rav Shmuel. E ele estuda as Mishnayot, as Braitot das Mishnayot. E falou essa senhora para Rafapa, eu te abençoo, que você seja como Rav Shmuel. Falou Rafapa, se essa senhora me abençoou para eu ser como Rav Shmuel, deve ser que Rav Shmuel é uma pessoa grande, é um grande Yerushalayim, um grande justo. Então, Rafapa visitou Rav Shmuel. Rama leitura, Rama lematniti, Haddad. Rav Shmuel, primeiro de tudo, abateu um boi. Em honra a Rav Papa, um grande sábio, veio visitar ele e abateu um boi para fazer uma refeição. Logo em seguida, Rav Shmuel perguntou uma contradição das Mishnayot. Tanan, en chayavim alem al be'ad mikdash, ve'en tzorfim alem et adruma, mipnei shetumato safek. Disse a nossa Mishnah, como a gente falou, a impureza do kuti é só uma dúvida, se ele fez relação com a mulher nidá ou não. Não vamos queimar a truma por causa dessa dúvida. Mas feio a nossa fina truma. Você vê daqui que por causa de uma dúvida dessas a gente não queima a truma, falou Rav Shmuel. Urmini pergunta a ele, tem outra Mishnah que tem 6 casos de dúvida que a gente queima a truma. Um deles, al-safek bigdei amaretz. As roupas do Amaretz, o Amaretz não sabe as leis, então ele não tem como saber se ele está puro ou impuro. As roupas dele impurificam na dúvida, se encostam em truma. É uma dúvida se a truma se impurificou ou não, mas a gente vai queimar a truma. Porque provavelmente o Amaretz está impuro. Ou seja, não é uma dúvida que
50%, 50% de chances. Provavelmente o Amaretz está impuro, as roupas dele também, então seguimos esse indicador da maioria das probabilidades e vamos queimar a truma. Então perguntou Rav Shmuel que na nossa Mishnah deveria ser a mesma coisa. O Kuti não sabe da Torá oral, então ele também é um Amaretz. Então as roupas dele encostam em truma, deveríamos queimar a truma, e a Mishnah não falou assim. Então, Amarabá falou, Yerava, delitach a leitura de Shalom. Rafa percebeu que ele, respondendo da forma dele, ele vai entrar numa discussão com o Rav Shmuel. Falou, primeiro de tudo, quem dera que esse boi que foi abatido vai ser comido por nós em paz. Ou seja, que a gente se entenda. Rafa vai falar uma resposta para o Rav Shmuel, mas é uma resposta um pouco polêmica. Ramaskina de kuti haver. Falou, Rafa, sabe o que é a Mishnah? Se trata de um kuti que é haver. Mesmo que não acredite na Torá oral, ele recebeu sobre si cumprir as leis de Tumá e Ta'ará, as leis judaicas normais de purezas e impurezas. Então, mesmo que é um kuti, ele se comporta nesse aspecto de pureza e impureza como um judeu normal. Então, ele não é um Amaretz nesse aspecto. Por isso, a roupa dele não impurifica a Trumá como a impureza do Amaretz. Perguntou a Shmuel, kuti haver boi nidam shavitlei. Falou a Shmuel para a Fapa, ele é um kuti haver como que cumpre as leis de pureza e impurezas nossas, e mesmo assim a gente suspeita que ele fez relação com a mulher nidá? Como é possível isso? Rafapa, ele não quis responder, ele foi embora. Ele percebeu que ele ia entrar numa longa discussão com o Rav Shmuel, ele foi embora e foi até Rav Shimi Barash. Amarlei, Maitama Lomeshanit Leibekuti Shetaval, Vela. Barash, por que você não respondeu para Rav Shmuel o seguinte? A Mishnah, a nossa Mishnah, que diz que não se queima a trumá por causa dessa situação, se trata do seguinte caso. O kuti é um Amaretz. Como o Rav Shmuel disse, porque por isso a gente suspeita que ele fez relação com a mulher nidá sem saber. Mas aqui se trata que ele foi no mikve, se purificou, saiu do mikve e pisou nas roupas de um haver, de um judeu normal puro. Então o kuti é um Amaretz, tem impureza, na dúvida, mas ele foi no mikve, ele se purificou, saiu e pisou nas roupas do haver, e as roupas do haver, do judeu puro, essas roupas encostaram em trumá. Aí falou a Mishnah, a gente não vai queimar a trumá. Explica a Rav Shimi. Ele não tem impureza de Amaretz aqui, porque ele já acabou de ir no mikve. Então ele vai falar que talvez ele é um boer nidá, talvez ele fez a relação com a mulher nidá, ele tem 7 dias de impureza. Tá, Rav Shimi? Safek Baal Bekarov, Safek Lo Baal Bekarov. Primeiro de tudo, mesmo que a gente vai falar que ele fez a relação com a mulher nidá, quando foi isso? Pode ser que faz mais do que 7 dias, então já passaram os 7 dias de impureza, e que ele foi no mikve agora, purificou ele. Pode ser que não, pode ser que ele fez relação com a mulher nidá com menos de 7 dias, então ele ainda está impuro. É uma dúvida. Mas tem outra dúvida. Mesmo se você for falar que o kuti fez a relação com a mulher faz pouco tempo, faz menos do que 7 dias, existe uma dúvida se a mulher estava nidá ou não. Pode ser que ela não viu o sangue verde depois do sangue vermelho. Pode ser que isso não aconteceu. Pode ser que ela nem estava impura em presença de nidá. Então, então temos uma dúvida sobre outra dúvida. Pode ser que o kuti fez relação faz mais do que 7 dias ou menos do que 7 dias. Mesmo se ele fez relação com menos do que 7 dias, pode ser que a mulher nem estava impura em presença de nidá. Então temos minoria das chances que esse kuti tem impureza. Provavelmente ele está puro, ainda mais que ele foi no mikve agora. Então numa situação dessa de Sfek, duas dúvidas, 25% das possibilidades que ele está impuro, a gente não vai queimar a truma. Então, perguntou Rav Shimi para Rav, por que você não respondeu assim para Rav Shmuel? Eu pergunto, perguntou Rav Agmará,
que se o que aconteceu foi que o Kuti foi no mikve, ele saiu do mikve, ele se vestiu, e ele pisou depois nas roupas do Haver. Quando ele se vestiu, as roupas dele são roupas do Amaretz que impurificam ele. Então quando ele pisou nas roupas do Haver, impurificou as roupas do Haver. E quando essas roupas encostaram na Trumá, impurificou a Trumá. Então deveríamos queimar a Trumá. Então, então, Amalei, Bekutiaru, respondeu Rav Shimi, que se trata que o Kuti foi no mikve, saiu do mikve sem roupa e pisou nas roupas do Haver. Não que ele se vestiu. Se ele tivesse se vestido, ele teria se impurificado com as roupas dele. E sem se vestir, pisou nas roupas do Haver e depois essas roupas encostaram na Trumá. Não se queima a Trumá nesse caso. Então, esse é o caso da Mishnah. Fala uma nova Mishnah. Benot Tzdukim. Os Tzdukim é uma outra seita da época que também não acreditavam na Torá oral. Então, quando são as mulheres, as filhas dos Tzdukim, se as filhas seguem o costume dos Tzdukim, não seguem a Torá oral. Então tem a mesma situação do que as Kutiot, que a gente viu antes dos Kutim. Se as filhas dos Tzdukim decidiram seguir o costume judaico normal, então elas são consideradas como qualquer outra judia normal. Leolam en que Israel. Por padrão, as filhas dos Tzdukim são consideradas como judias normais. Não porque os pais são os Tzdukim, que fala Rabi Yossi, a gente vai supor que as filhas também são como os Tzdukim. Fala Rabi Yossi que não. Por padrão, elas seguem o costume dos judeus normais. A não ser que seja claro para nós, ou que algo indique que elas seguem o costume dos Tzdukim. Aí elas são consideradas como as Kutiot, que são impuras na dúvida. Vamos lá, e perguntar aos sábios. O que acontece tem uma Tzedukit? A gente não sabe a situação dela, se ela segue os Tzdukim ou os judeus normais. Como a gente vai definir ela? Tashma uma prova de Tanakh. Benot Tzdukim ismashenu agod alechet bedarkei avoteim arek kutiot. Falou Tanakh no princípio, se a filha do Tzdukim segue o costume dos Tzdukim, então ela é considerada impura, na dúvida impura de Nidá, como as Kutiot. Rastava que Israel, então parece que sem esse indicador que ela segue os Tzdukim, ela é considerada como uma judia normal, por padrão. Será que é isso? Ema Seifa fala a sequência de Tanakh que não parece assim. Pirshura nechet bedakei Israel, arek Israeliot. Falou Tanakh, se a gente vê que essa Tzedukit segue o costume dos judeus, aí ela é considerada como uma judia normal pura. Rastava que Kutiot, então parece que por padrão, ela é considerada como uma Kutit ou uma Tzedukit que não segue a Torá oral. Ela me radica de Mashmina. Então, de Tanakh não tem prova para nenhum dos lados. Tashma, uma outra prova da sequência de Tanakh fala Mishnah. Rabi Yossi Omer disse Rabi Yossi. Leolam er que Israel, achi farshul alechet bedarkei avotem. Disse Rabi Yossi. Por padrão, a Tzedukit é considerada como uma judia normal. A não ser que tenha algum indicador que ela segue os Tzedukim. Assim falou Rabi Yossi, que por padrão a Tzedukit é considerada como uma judia normal. Então você vê que se essa é a opinião de Rabi Yossi e Tanakh discute, Tanakh vai dizer que não, por padrão a Tzedukit é considerada como uma Kutit, como os Kutim, que é impura na dúvida e impura de unidade. Então você vê que a maioria dos sábios sustenta que por padrão a Tzedukit é considerada impura na dúvida. Então o Rabban fala breve. Mas se Tzeduk echad shesiper im kohen gadol bashuk. Mas aconteceu uma vez um Tzeduk estava conversando com o Kohen Gadol na feira. Veritat sinora mepiv venafal e Kohen Gadol abgadav. Esse Tzeduk estava falando e voou saliva dele e caiu na roupa do Kohen Gadol. Veoriku panav shel Kohen Gadol. O Kohen Gadol não gostou disso, ele ficou abalado que as roupas do sacerdócio se impurificaram com a saliva do Tzeduk. Vekadam etzrishtom. Então o Kohen Gadol foi perguntar para a esposa do Tzeduk a situação dela. Amralo, afal pi shereshet Tzedukimen, meitiarod min aprushim umarud dam lavavamim. Falou a esposa desse Tzeduk, mesmo que eles são Tzedukim, não acreditam na Torá oral. Mas as mulheres têm medo de sangue impuro. Então qualquer sangue que elas veem,
elas mostram para os sábios normais. Então, ela não tem impureza de Nidá aqui, ou seja, não suspeitamos que o Tzduki fez relação com a mulher Nidá, porque ela respeita as leis de Nidá como uma judia normal. Então a saliva dele não impurificou as roupas do Kohen Gadol por causa de Nidá. Amar Rabi Yossi for Rabi Yossi Beki, Manu Baen Yoter Minakol. Fala Rabi Yossi que ele conhece os Tzdukim melhor do que todos. Aparentemente Rabi Yossi convivia perto dos Tzdukim. Ven Marot Dam LaChachamim Chutz Meisha Achat Sheita B'Shchunatenu Shelo Yira Dam LaChachamim Umeta. Fala Rabi Yossi, as esposas dos Tzdukim mostram qualquer mancha de sangue para os sábios, com exceção de uma mulher do bairro que ela não mostrava para o sábio e ela morreu. Então, a saliva do Tzdukim olhou a roupa do Kohen Gadol, mas não impurificou por causa de Nidá, porque, como a gente acabou de falar, as mulheres do Tzdukim respeitavam as leis de Nidá como uma judia normal. Esse Tzdukim era Amaretz, ele não é considerado puro, que não sabe das leis. Então a saliva do Amaretz impurifica as roupas. Então a saliva do Tzdukim deveria impurificar a roupa do Kohen Gadol, independente do fato de Nidá. Tamar Abai beTzduki Haver. Explica Abai, aqui se trata de um Tzduki que ele, mesmo que não acredite na Torá oral, ele recebeu sobre si cumprir as leis de purezas e impurezas como os judeus normais. Então ele não é Amaretz nesse aspecto. Amarava Tzduki Haver Boel Nidá Meshavet Lei. Farava, como assim? O Kohen Gadol suspeitou que esse Tzduki fez relação com a mulher Nidá. Então você diz que esse Tzduki recebeu sobre si as leis de purezas e impurezas de Tomá e Tará, ele é um Haver? Se esse fosse o caso, o Kohen Gadol não teria suspeitado que ele fez relação com a mulher Nidá. Ele amarava, por isso falava, regelava. Vetumat Amaretz Baregel Ketara Shavino Rabanan. Falava, o episódio lá aconteceu numa das festas do Shalosh Legalim. Os sábios disseram, o Amaretz não transmite a impureza do Amaretz nas festas. Ou seja, o Amaretz é considerado puro nas festas, ele se purifica no mikveh e cuida das leis para festejar no Bet HaMikdash com sacrifícios, então ele não é considerado impuro nas festas. Então o Kohen Gadol sabia que por causa de Amaretz, esse Tzduki não impurificou ele porque está na festa. A suspeita foi que talvez ele fez relação com a mulher Nidá, sem perceber. Então a mulher do Tzduki falou que não. Dichtiv do Pasuk, Ve'asef kol ish Israel, ela'ir keish echad chaverim, akatuv asar kolam chaverim. Tem um apoio do Pasuk para esse conceito, que na festa, no Shalosh Regalim, o Amaretz não transmite a impureza, ele é considerado puro. O Pasuk fala que todos são considerados como Haverim na festa. O Haver é aquele que cumpre as leis de purezas e impurezas. Então é uma dica do Pasuk que o mesmo Amaretz é considerado Haver na festa. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver sobre o sangue da Goiá, o sangue da Metzorat, outras situações quando o sangue impurifica ou não, com muito mais. Tá, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém.